Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja. Comigo está tudo bem. Vocês aí de casa sejam todos muito bem-vindos à TV Araxá Educa. O meu nome é Fabiana e eu vou dar continuidade com o trabalho em relação à matemática. Você está preparado para a aula de hoje? O que será que a gente tem como conteúdo? Vamos verificar. Vamos trabalhar hoje operações com números inteiros. Exatamente. Você se lembra daquele conjunto? O conjunto dos números inteiros que é representado pela letra Z. Exatamente. E quais são os numerais pertencentes a este conjunto? Todos os negativos, todos os positivos e o zero, não é mesmo? Exato. Hoje nós vamos trabalhar algumas operações. Aliás, uma delas. Vamos começar hoje com adição com números inteiros. Você sabe adicionar números inteiros? Veja bem quais são os critérios que nós devemos utilizar. Sinais iguais, nós devemos somar e repetir o sinal. Então, quando você estiver adicionando números com sinais iguais, você repete o sinal daqueles números e soma os valores. Quando nós tivermos sinais diferentes, o que nós vamos realizar? Subtraímos os valores e colocamos o sinal daquele que tem maior módulo. Vixe, Fabiana, o que seria maior módulo? Vocês se lembram que módulo é aquele valor, aquela distância que tem o algarismo do zero? Então, quando você observa um número, sendo ele positivo ou negativo, você encontra o módulo dele e vai descobrir se ele é maior ou menor. Continuando e dando exemplos para vocês, nós vamos entender com mais detalhes. Aqui, eu trouxe para vocês. Quando os dois números forem positivos, a soma será um número positivo. Se eu estiver somando mais 15 com mais 21, nós vamos ter mais 36. Os dois são positivos e daí a gente conserva o sinal e soma os valores. Mais com mais na adição é mais. Pense como se fossem créditos. Você está recebendo um valor de 15 e um valor de 21. Então, você totaliza um valor de 36. Certinho? Vamos para uma segunda informação. Quando os dois números forem negativos, a soma será um número negativo. Agora, nós temos que pensar diferente. Pensamos que estamos devendo. Isto mesmo. Estou devendo 15 e estou devendo 21. No total, eu continuo devendo 36. Eu estou somando dívidas. A gente pode fazer isto? Sim. Menos com menos na adição é menos. Eu conservo o sinal e somo os valores. Mas, Fabiana, e se por acaso eles tiverem sinais diferentes? Vamos ver aqui. Quando eles tiverem sinais diferentes, nós devemos subtrair um numeral do outro e colocar o sinal daquele que tem maior módulo. Podemos também pensar da seguinte forma. Se eu devo mais do que eu tenho para pagar, eu continuo devendo no final. Vejam aqui o exemplo. Eu devo 15 negativos somados com 21 positivo. Quem que tem maior módulo? O menos 15 ou mais 21? O módulo de menos 15 é 15 e o módulo de mais 21 é 21. Então, quem tem maior módulo é o 21. Por isso, o resultado é positivo. E se a gente for levar para aquele outro sentido, pensa... Eu tenho 21 e devo 15. Eu pago aquilo que eu devo e ainda me sobra com 6, um saldo positivo de 6. Compreendido? Vamos aqui. E se fosse o contrário? Eu tenho 15, o 15 positivo e devo 21, menos 21. Estou somando um crédito com uma dívida. Como que fica?
aquele que tem maior módulo continua sendo 21 e o sinal dele é negativo. Por isso, o resultado é: subtrai um valor do outro e mantém o sinal daquele que tem maior módulo. Mais 15 mais menos 21 é igual a menos 6. Precisamos ficar bastante atentos porque muitos de nós confundimos sinais operacionais com sinais posicionais. Esse sinal do 15 e do 21, ele é posicional para indicar se é um número negativo ou se é um número positivo. Já esse sinal que está aqui entre esses dois valores é o sinal operacional. Eu estou querendo juntar estes dois numerais e escrever como um resultado aqui. Certinho? Estão compreendendo estas colocações? Eu espero que sim. Trouxe aqui então para vocês, depois da gente conferir estas informações, eu trouxe propriedades de adição de números inteiros. Vamos ver quais são as propriedades? Para vocês que estão sempre atentos aos conjuntos, certamente memorizaram informações em relação ao conjunto dos números naturais. Aquelas propriedades para o conjunto N também valem para o conjunto Z. Ah, Fabiana, você está dizendo da propriedade comutativa, associativa? Isso mesmo. Então, veja, se a gente trabalhou no conjunto dos números naturais algumas propriedades, elas também valem para o conjunto dos números inteiros. Eu trouxe aqui para vocês a primeira. A soma de dois números inteiros é sempre um número inteiro. Eu não posso somar dois números inteiros e o resultado dar um valor decimal. Isso não é possível. Eu não somo mais 4 menos 15 e vai dar um valor de 11,7. Não há como isso acontecer. Dois números naturais somados, o resultado é um número natural. Dois números inteiros somados, o resultado é um número inteiro. A mesma regra para o conjunto dos naturais e para o conjunto dos inteiros. Vejam aqui alguns exemplos que eu trouxe para vocês. Eu tenho o mais 3 somado com o mais 5, é mais 8. E o mais 8 é um numeral que pertence ao conjunto Z, que pertence ao conjunto dos números inteiros. Eu tenho menos 7 somado com o menos 3, que resulta em menos 10. Estou somando as dívidas, não é? E o menos 10 também pertence ao conjunto Z. Mais 8, aliás, mais 11 mais menos 8, que resulta em mais 3. O mais 3 pertence ao conjunto Z. Todos estes valores aqui, estes exemplos, fazem a gente ter essa característica, esta propriedade confirmada. A soma de dois ou mais números inteiros sempre resultará em um número inteiro. Vamos para a próxima propriedade? Vejam aqui, a ordem das parcelas não altera a soma. Isso mesmo, a propriedade comutativa, aquela que troca de lugar. Isso funcionava para os naturais e agora para os inteiros. Eu trouxe aqui para vocês. Se eu somar mais 11 com menos 9, eu vou ter o resultado de 2 positivo. Mas se eu tivesse também menos 9 mais 11, continuo tendo como resultado o 2 positivo. Trocar as parcelas de lugar não fará nenhuma diferença no resultado, certo? Olha, vejam aqui, o mais 11 mais menos 9 é igual ao menos 9 mais 11, ou 11 positivo. Você aí de casa sabe que esse sinal de positivo não teria necessidade de estar aqui dentro da nossa expressão, porque a gente já faria a leitura como positivo do numeral. Continuando, vamos para mais uma propriedade. Aquela propriedade chamada de associativa.
Isso mesmo. Você se lembra lá no conjunto dos naturais que a gente podia associar uma parcela com a outra para depois utilizar uma terceira ou uma quarta parcela? Exato. Aqui também isso funciona. Em uma adição de 3 ou mais parcelas, nós podemos associar essas parcelas de maneiras diferentes que o resultado não altera. Veja um exemplo que eu trouxe para vocês. Estou somando aqui estas 3 parcelas, mais 6, menos 4 com menos 1. Uma soma dessas 3 parcelas. Nesse primeiro exemplo, eu somei aqui o 6 com o menos 4. Eu tenho 6 e devo 4, continuo com 2. E depois eu fiz este resultado com a terceira parcela. Eu tenho 2 e devo 1, continuo com 1. Mas também poderia ser feito daquela outra maneira. Eu conservei o mais 6 e operei aqui entre o menos 4 com o menos 1. Eu devo 4 e devo 1, então eu devo 5. E depois, finalmente, eu fiz essa primeira parcela com o resultado daquela associação feita. Essa é a propriedade associativa. Eu posso associar determinadas parcelas e assim fazer o cálculo sem interferência no resultado. Certo? Compreenderam aí de casa? Que bom! Vou continuar e trouxe aqui para vocês mais uma propriedade. Em uma adição de 2 parcelas, em que uma delas é o zero, o resultado é igual à outra parcela. Ah, Fabiana, você está dizendo da propriedade do elemento neutro. Isso mesmo, nós sabemos que o zero é o elemento neutro lá no conjunto dos números naturais e aqui dos inteiros também. Então, se eu tenho mais 19 somado a zero, continua sendo 19. Se fosse um menos 32 somado ao zero, continua sendo menos 32. Então, sabemos que o zero não interfere no resultado de uma soma. Ele é o elemento neutro. Mais uma propriedade do conjunto dos números inteiros. E para finalizar, nós temos aqui mais uma propriedade. Em uma adição em que as 2 parcelas são números opostos, o resultado é zero. Números opostos, nós já vimos, não é mesmo? Quem são os números opostos? Aqueles que possuem sinais contrários. Aqueles que possuem a mesma distância do zero em direções opostas. Então, qual é o simétrico ou oposto de 10? É o menos 10. Basta trocar o sinal. Qual é o oposto ou simétrico do menos 12? É o 12. E o que está dizendo aqui para a gente quando nós temos uma soma de 2 números opostos, o resultado é zero. Então, mais 24 somado com menos 24, vamos pensar assim, eu tenho 24 reais, suponhamos que seja dinheiro, e eu devo 24. O que eu faço? Eu pago e fico com zero. Exatamente. Aqui mais um exemplo, né? A ordem também não interfere. A gente volta lá na propriedade comutativa, comutar, trocar de lugar. Compreendido? Certinho? Você aí de casa entendeu tudinho sobre essas propriedades desse conjunto? Que bom! Eu trouxe aqui para vocês a notação simplificada de uma adição de números inteiros. Por quê? Porque geralmente a gente não vê tantos parênteses para fazer expressões. Vejam bem, observem aqui. Eu tenho várias somas, né? Eu tenho, aliás, o mais 10 somado com o menos 15. Essa notação simplificada retira o parênteses. Fazer a soma de mais 10 com menos 15 é a mesma coisa de escrever desta forma, ou até mesmo eliminando o sinal positivo do 10. 10 menos 15, que é igual a menos 5, porque o menos 15 ali tem módulo maior. Certo? Olha, veja os outros exemplos que eu trouxe. Menos 8 mais 10.
não há necessidade dos parênteses, você pode fazer essa forma simplificada e o resultado vai ser o mesmo. O parênteses vem para, às vezes, separar e a gente visualizar melhor o sinal operacional e o sinal posicional. Aqui eu trouxe para vocês mais um exemplo, né, retirando parênteses, só que eu trouxe exemplos com sinais posicionais diferentes. E a gente até pode retomar. Menos com menos, conserva o sinal e soma os valores. Menos com mais, subtrai os valores e conserva o sinal daquele que tem maior módulo. E agora eu vou fazer. Vamos fazer um aqui? Esta expressão que nós temos aqui, 5 parcelas. O que a gente pode fazer? Nós podemos retirar o parênteses. Então, ao invés de colocar aqui o 18 entre parênteses, eu posso escrever menos 18. O mais, o 35 é positivo, mais 35. O 62 é positivo, mais 62. O 47 é negativo, menos 47. E o 31 é negativo, menos 31. Agora eu vou juntar tudo isso. Nós ainda temos o hábito de fazer o seguinte, vamos pensar. Quais são as dívidas que eu tenho aqui? Ah, Fabiana, eu tenho dívida de 18, eu tenho dívida de 47 e tenho dívida de 31. Eu posso agrupar estes 3 valores e somar eles colocando uma dívida só. Não é verdade? Então, vamos somar. Se eu tenho aqui o 18 com 47, nós temos um total de 65, não é mesmo? 65 com mais 31, então nós estamos devendo 96. Em relação aos negativos, nós temos 96 como negativo. E em relação aos positivos, o que nós podemos juntar? 35 com 62, nós temos um total de 97. Confere? E esse 97 é positivo. Agora basta a gente fazer ali a diferença, porque sinais contrários, eu conservo o sinal daquele que tem maior módulo, que seria o 97, e faço a diferença, a subtração de um para o outro, ficando assim o valor de 1, que pode ser escrito apenas 1, a gente sabe que ele é positivo. Certinho? Compreenderam? Ah, eu espero que sim. Agora eu trouxe um jogo bem legal. E aí, vocês estão preparados para jogar comigo? Então vamos lá. O nosso jogo é super legal, você consegue fazer com o seu familiar. Você pode jogar de 2 ou mais jogadores. Pode jogar um de frente para o outro e uma terceira pessoa ajudar nesse jogo, ok? Vai funcionar da seguinte maneira, vocês vão adivinhar o número. Isso mesmo, eu vou mostrar uma placa. Esta placa tem numeral frente e verso. Eu vou mostrar o da frente e vou dar o resultado da soma. E desses 2 valores, da frente e do verso. E você tem que descobrir qual numeral que está no verso da plaquinha, da folha. Tudo bem? Vejam bem, observem aqui essa plaquinha. Qual o valor que nós temos? O mais 5. Exatamente. O mais 5 é a frente, é aqui. Eu vou fazer a soma e vou dar o resultado. O resultado é mais 23. Quem está aqui, ó, na segunda parcela, no verso da plaquinha, para ter dado o valor de mais 23? Quem seria? 5 para chegar no 23, estão faltando? Excelente, estão faltando 18, mais 18. Mais 5 mais 18 é igual a mais 23. Vamos para mais um desafio? Então, vamos aqui. Observem esta placa. Qual o valor que tem na frente? Menos 12. E o total da soma de menos 12 com esse aqui oculto é menos 18. Então, qual o valor que tem aqui oculto? Essa segunda parcela, menos 12 para resultar em menos 18.
Excelente, pessoal de casa! É o menos 6. Menos 6, uma dívida de 6 somada com uma dívida de 12, nós teremos o resultado de menos 18. Mais um desafio para vocês aí de casa, fiquem atentos. Eu tenho quem? O menos 15, que foi somado com o valor que está aqui atrás. E aí? Qual será o resultado? Eu devo 15 e tenho o resultado de mais 7. Qual será o número aqui da segunda parcela? Menos 15 mais 7 é o resultado final. Que número tem aqui? Muito bem, basta somar os dois valores, não é mesmo? E sabendo que para ter dado mais 7, esse segundo valor tem que ser positivo. Por isso, eu tenho aqui o mais 22. Se eu tenho 22 e devo 15, eu fico com o resultado de mais 7. A nossa última plaquinha aqui de hoje, eu tenho o mais 7. E o resultado final da soma desta frente com este verso é de menos 8. Que número que eu juntei com mais 7 para ter dado menos 8? Qual é o valor? O resultado é negativo. Menos 8 com mais 7, verdade? A gente soma esses valores e vamos conservar o sinal, porque deu a resposta negativa. Por isso, nós temos o menos 15. Eu devo 15 e tenho 7 para pagar, ainda fico devendo 8, menos 8. Compreendido? Eu espero que sim. Agora eu termino a nossa aula de hoje. Desejo a todos vocês bons estudos, um grande abraço e até a próxima.